Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje a gente vai falar do que a gente pode falar do mapa do Fred Nicásio. Como vocês já estão acostumados, mas eu vou explicar para vocês o que está rolando aqui, como é que eu faço, mesmo se você está vendo este vídeo, né? O primeiro vídeo do canal caiu aqui, vou explicar como é que a gente sempre faz, como é que eu sempre faço aqui. Eu pego a data, né? Que a gente tem no Google, que é, no caso aqui, 23 de fevereiro de 1987. Então aqui as duas datas, né? 23 de fevereiro de 87, 59, 23 e 59. Aí é que está a diferença. Como eu não tenho a hora, não sei a hora que ele nasceu, o que a gente faz? O que eu faço? Eu coloco 0001, o primeiro minuto do dia 23, para ver quais são os aspectos que a gente tem aqui. A gente tem uma lua em Sagitário. O que mais pode mudar, né? É a lua. E aqui a gente tem uma lua em Capricórnio. Muito bem. Uma lua já no grau 11. Deixa eu ver aqui, só para tirar a dúvida aqui. Vamos ver. Mercúrio em Peixes e... aqui também temos o Mercúrio em Peixes. Perfeito. Vênus e Marte em Capricórnio. Vênus em Capricórnio, Marte em Touro. Marte em Touro, Júpiter em Peixes, né? Daqui pra frente, claro, só para tirar uma prova real. Mas vamos lá, gente. Olha só, quando a gente vai para... provavelmente a gente já tem uma lua, a lua dele aqui, tá? Provavelmente a gente já tem. Por que a gente já tem uma lua bem coerente aqui para ele? Porque quando a gente pega o mapa do primeiro minuto do dia 23, no dia 23 de fevereiro, o primeiro minuto do dia 23, nós temos a Lua em Sagitário ao grau 27. E quando a gente vai para a última hora, o último minuto do dia 23 de fevereiro, às 23 horas e 59 minutos, nós já temos a Lua em Capricórnio no grau 11. O que significa, gente? Significa que esta Lua andou quase 15 graus. Né? Então vamos lá, 27, 28, 29, 30. Mais os 11 que deu ali, 14,32, mas vamos botar aqui andou 15 graus. Significa que esta Lua em Sagitário ainda dura mais ou menos 3 graus, certo? O que significa isso? Que ele tem 11 graus, isso representam as horas do dia também, muito mais tempo a Lua estará em Capricórnio do que em Sagitário. Por isso nós vamos fazer a leitura do mapa astral do Fred Nicásio. Deixa eu ignorar aqui o ascendente. Aqui. Muito bem. Nós vamos fazer o mapa astral do Fred Nicásio baseado neste mapa que temos aqui. Neste mapa que temos aqui. Por quê? Pelos motivos que eu já expliquei, né, gente? Então, você que está chegando agora no canal, está vendo, começou por esse vídeo, deixa eu explicar. Por que a gente não tem o ascendente? Porque a gente tem o ascendente, né? Mas a gente não sabe com certeza qual é o ascendente, porque a gente não sabe que horas ele nasceu, certo? Como a gente não sabe que horas ele nasceu, também tem que fazer um cálculo para aproximar qual seria a lua do Fred Nicásio. E como a gente percebe, através desse estudo bem prático, né, de gerar um mapa neste programa, né, usei aqui o Personário, um site muito bom que eu recomendo, mas você pode usar o site que você quiser. A gente tinha a Lua, no primeiro minuto do dia que ele nasceu, a gente tinha a Lua aos 27 graus de Sagitário. Sendo que então a Lua fica muito mais tempo em Capricórnio. Então a gente vai usar esse mapa para estudar o mapa do Fred, a configuração do céu aí do Fred Nicásio, o mapa dele, e não vamos usar o ascendente. Por que a gente não vai usar ascendente? Porque a gente não sabe que horas ele nasceu, então a gente não vai usar o ascendente. E eu vou deixar a tela mais clara possível para que a gente consiga falar de mais um outro aspecto. Eu também vou afastar aqui o que eu consegui, né? Deixa eu até trazer um pouquinho mais para cá.
que eu vou esconder aqui também da gente as casas astrológicas. Por que eu estou fazendo isso? Porque o mapa, o ascendente, ele dita para nós a casa 1, certo? Através da casa 1, nós conseguimos ver todas as outras casas. Não que ele não tenha as outras casas, é que a gente pode dizer, se ele tem um ascendente em Sagitário, um exemplo, vai ter a casa 1 em Sagitário, então provavelmente vai ter a casa 2 em Capricórnio, e assim sucessivamente. Então o que a gente pode falar? E isso, gente, eu sei que eu bato muito na tecla, mas se vocês podem aprender alguma coisa de astrologia comigo, eu vou passar tudo o que eu puder para que vocês, que enquanto assistem os meus vídeos aqui, possam também aprender um pouquinho de astrologia para usar para a vida de vocês, para fazer os seus próprios mapas astrais, para fazer estudos astrológicos. Então, eu puxei aqui e acabei não escondendo, né? Agora sim, escondi certinho. Não podemos falar das casas astrológicas, de onde elas estão. O que a gente consegue é isso. Esses aqui, os planetas e em qual signo estavam esses planetas. Então, chega de enrolação, já me enrolei pra caramba aqui, já me alonguei pra caramba, mas eu sei que... Mas eu sei que isso também é curiosidade de vocês, né? E então, acho que valeu de alguma forma também. Qualquer coisa eu deixo nos comentários aqui as dúvidas de vocês, que podem ser dúvidas de outras pessoas também nesse nosso estudo astrológico. Pois bem, o Sol do Fred Nicásio está em Peixes, né? Bem no começo de Peixes ali, porque tinha acabado de virar quase acabado de virar ali o Sol em Peixes, o Sol migrando então de Aquário para o signo de Peixes. Então a gente sabe que o Fred Nicásio é um pisciano, na minha visão um pisciano muito típico, né? Depois a gente vai ver aqui mais outras coisas, mais outros signos, mais outros planetas aqui que estão no signo de Peixes, que fazem com que ele seja mais pisciano ainda. Então ele tem o Sol em Peixes, a essência dele não é pisciana, está nos signos da água, a essência dele fala de emoção, fala de emotividade, fala de sensação, de sensibilidade. É um cara muito intuitivo, muito romântico, uma pessoa muito sensível, muito espiritual, e a gente consegue perceber o quanto ele é espiritual, né? Está conectado com o mundo espiritual porque ele fala isso bastante no programa. E o seu Mercúrio está em Peixes. Mercúrio é a maneira como funciona, como opera a nossa mente. Mas não só isso. Mercúrio também é como nos expressamos. Então, ele se expressa de maneira pisciana. Ele expressa os assuntos piscianos. Então, ele é um cara que é um comunicador da espiritualidade, um comunicador da sensibilidade, um comunicador dos assuntos mais sutis, talvez até mais espirituais, mais religiosos, enfim, mas eu quero colocar uma outra palavra aqui para a gente, assuntos mais subjetivos. Quando estamos falando de Peixes, também estamos falando disso. E ali o Júpiter dele em Peixes, também a maneira como ele expande, como ele tende a ter sucesso na vida, é se conectando com coisas espirituais, tendo essa maneira mais branda, mais pacífica, mais amorosa, trazendo este acolhimento, que foi uma palavra que eu ouvi de alguns participantes do Big Brother trazerem em relação ao Fred, quanto ele é acolhedor. Isso faz muito sentido, porque mesmo sem a gente ter outras coisas aqui, outros aspectos, que a gente pode... Esse mapa aqui é uma maneira até mais objetiva de falar do mapa, né? Também, já falando mais astrologuês novamente aqui. Essa é uma maneira mais objetiva de falar do mapa. Tem mais outros aspectos se a gente quiser se aprofundar no mapa astral. Mas os que a gente tem aqui, 3 deles estão em Peixes. Então ele é muito pisciano, certo? E a Lua está em Capricórnio, né? Lembra que eu falei da Lua, que tudo aquilo que eu falei, que o tempo que demora em cada dia, né? O que a gente pode falar, e muito provavelmente então ele tem essa Lua em Capricórnio. E o que é isso? A Lua é a maneira como operam os nossos sentimentos, como funcionam a nossa emoção, a maneira como a gente vê a nossa mãe, a maneira como a gente se conecta muitas vezes aí com o feminino, com uma porção feminina do nosso ser. E ele tem uma Lua em Capricórnio. Interessante porque ele é de Peixes, que é um signo mais doce, mais romântico, mais sonhador. Ele tem uma Lua no signo de Terra, traz para ele um pé no chão, uma
objetividade, por assim dizer, um propósito, por assim dizer, em relação àquilo que toca os sentimentos. Então eu acho que, talvez, me arriscando aí falar de bem ou mal, de favorável ou não, talvez para o Fred seja bom essa lua, seja muito bem aproveitado, já que ele tem 3 aspectos aí em signo da água que poderia deixar ele um pouco mais perdido, mais viajandão. E a gente sabe que ele tem sim essa imaginação, esse lado todo romântico, que é típico do signo de Peixes, porém com essa lua em Capricórnio ele coloca um pouco mais o pé no chão. O que é interessante de a gente perceber é que existe um estudo que fala um estudo da astrologia que fala dos 12 signos dividindo em dois eixos, que seria o eixo dos 6 primeiros signos, a porção inferior dessa roda, os 6 primeiros signos, e a porção superior, a divisão entre 6 e 6, os 6 últimos signos falariam do outro. Então, quando a gente fala de um câncer, o signo de câncer, a gente fala da emoção, a minha emoção. Quando a gente está falando do signo de Capricórnio, estamos falando muitas vezes das emoções dos outros. E olha que interessante, ele tem a lua num signo que fala das emoções dos outros. Muito provavelmente ele é um cara que de fato, isso a gente vê muito no programa assim, o quanto ele é acolhedor do sentimento dos outros, da emoção dos outros. E isso para mim é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente tem pessoas assim, a gente pode perceber muitas vezes pessoas que não se sentem tão à vontade em falar do seu próprio sentimento, da sua própria emoção. Ou tem uma dificuldade de visualizar, de deixar mais palpável o seu próprio sentimento. Quando a gente avança um pouco mais e vai para a Vênus dele, a maneira como ele deseja as coisas, também é uma maneira capricorniana, né? Então ele tem um desejo, aí valoriza e ama, e também é como ele se relaciona com o amor. Como a gente não tem como ver isso no programa, porque ele deu um beijo ali, mas enfim, foi uma coisa muito, muito pequena, eu não vou falar do amor em relação ao que a gente pode ver no programa, mas eu vou falar do que ele valoriza, vou falar do que ele ama, e arriscar, né, falar do que ele deseja, que ama e como ele deseja as coisas. Ele deseja as coisas como um capricorniano. O seu desejo é capricorniano. Então, ele deseja o alto, ele deseja estar no ápice da montanha, ele deseja coisas altas, profissionalidade, altos cargos, né, coisas que têm um valor material grande, certo? E valoriza também essa força do trabalho, a força da intensidade do trabalho. Quando a gente avança um pouco mais no mapa do Fred, a gente percebe mais um signo da Terra, o Marte em Touro. Então a maneira como ele busca as coisas na vida dele é de uma maneira mais lenta e gradual, consistente. O Marte em Touro pode ser de uma pessoa um pouco preguiçosa, porque o taurino tem essa fama, né? Então a gente tem o Marte em Touro. Mas o desejo dele, a maneira como ele busca, o Marte dele está em Touro, e também, então isso também quer dizer que ele quer buscar as coisas de maneira lenta e gradual, de construir as coisas num alicerce material, físico, palpável, para que a busca dele não seja irracional ou impalpável. E mais uma vez aqui eu sinalizo como algo complementar, né? A gente sabe que a terra e a água são complementares, são elementos da mesma natureza, da natureza feminina, e que um dá força ao outro, certo? Então eu vejo isso como um mapa muito positivo, como um mapa muito favorável. Avançando mais um pouco, Júpiter em Peixes, eu já falei, nós temos 2 posicionamentos em signos de fogo. Nós temos Saturno em Sagitário e Urano em Sagitário. Quer dizer que a maneira como ele supera as coisas na vida dele, como ele lida com problemas difíceis, como ele é chamado à responsabilidade, à seriedade, o chamado dele existencial. E também a maneira como ele modifica as coisas, percebe as mudanças, as tendências diferentes do mundo, como ele consegue mudar as coisas numa maneira mais externa, uma mudança mais externa, uma mudança que é percebida no coletivo e que atinge ele também. Esses 2 planetas, Saturno e Urano, estão em Sagitário, então ele tem uma maneira de encarar a vida mais positivo, mais alegre, mais altruísta também, mas muito objetivo, né? O Sagitário é muito objetivo, e é assim também que ele muda as coisas na vida dele. Interessante que ele tem
muito peixes, muito capricórnio, muito sagitário. Então ele é visto como um cara sábio, como um cara... eu acho que se vocês quiserem acompanhar o outro vídeo que eu falei disso também, que foi o vídeo do Gabriel, e eu tenho essa visão, né? Pode ser que alguns astrólogos discordem, mas essa visão que eu tenho muito comigo, eu trago muito comigo essa visão, que é assim: os 6 últimos signos do zodíaco falam muito de uma sabedoria, de uma vivência, são signos mais velhos, são eles Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E, na minha visão, desses, os mais velhos são esses 4 últimos, né? Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E destes, nesta ordem, estão os mais novos para os mais velhos: Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Peixes é o mais velho. E ele tem 3 pontos ali em Peixes, 2 em Capricórnio, 3 em Capricórnio, aliás, e mais 2 em Sagitário. Praticamente ele só tem ali o Marte em Touro, dos novos, digamos assim, né? Dos signos novos, se a gente pode dizer dessa forma. Então, era isso que eu tinha para falar ali do Saturno e do Urano. Depois a gente tem um Netuno que também está em Capricórnio, que Netuno é o planeta que traz e que mostra a nossa maior conexão espiritual. Netuno serve, e é interessante que a gente perceba o símbolo, né, como um tridente, mas também a gente pode correlacionar esse símbolo do tridente como uma antena que capta, né? E uma antena que capta o quê? Assuntos ligados a Netuno, a Peixes, a Casa 12, que são assuntos espirituais. Então, Netuno fala da nossa conexão espiritual. É lógico que também tem outras percepções, né? Que a gente pode falar de Netuno. Netuno é aquilo que não é palpável, Netuno é aquilo que é espiritual. Netuno tem a ver com uma casa que muitas vezes é nebulosa, né? Se a gente tem Netuno numa casa, enfim, na casa 1, Netuno na casa 1, que é a casa da persona, da casa do ascendente, né, e tudo mais, pode ser que a gente não tenha muita visão de quem a gente é, e que a gente se confunda com questões espirituais e que a gente mostre algo, enfim. Tô me alongando muito, me aprofundando muito em coisas que não precisam, né? Mas o que eu tenho para dizer para vocês deste posicionamento? Apesar de ele ser um cara que tem muita conexão espiritual, se conecta muito com a espiritualidade dele, ele tem um Netuno em Capricórnio. Netuno em Capricórnio é mais uma vez, né, um planeta, entre aspas, da água, da espiritualidade, em um signo da Terra. Então, eu estou estudando a minha espiritualidade, eu estou falando da minha espiritualidade para quê? Qual é o propósito da minha espiritualidade? Qual é o propósito da minha conexão espiritual? Netuno em Capricórnio. Eu não posso me perder, eu não posso ir de vez para outro mundo, ficar lá rezando e contemplando o mundo com os monges budistas e esquecer do mundo real. É Netuno em Capricórnio. Estamos falando de sociedade, estamos falando de matéria, estamos falando de trabalho, estamos falando de ser útil, de ser profissional, de ser bom em alguma coisa, né? de tentar alcançar o ápice de alguma coisa. Netuno em Capricórnio. Tá? Depois, avançando um pouco mais, temos Plutão e Escorpião para fechar aí a conexão que ele tem com esse mundo da água. Plutão, além de falar das mudanças, quando eu gosto sempre de fazer esse paralelo, eu acho que Urano fala muito da mudança extra, nós, e Plutão fala muito da mudança íntima, das revoluções internas, das crises internas também. Então ele tem Plutão em Escorpião, que é o planeta regente de Escorpião, Plutão. Então combina muito. Mas, além disso, além de ser um cara que passou por muitas revoltas, passou por muitas mudanças, teve muito passou por muitas mudanças íntimas e por muitas crises, ele faz parte da geração em Escorpião. Ele faz parte da geração Plutão Escorpião. O que é isso? Plutão é um planeta muito lento, é um planeta geracional, né? A gente fala que depois de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, são planetas geracionais, são planetas que falam um pouco mais da nossa geração, falam um pouco mais do nosso coletivo. Se a gente tem ali Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, tá ali bem certinho, tem até a colinha ali pra gente. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte como planetas que falam muito mais de questões pessoais, questões mais da minha individualidade, de quem eu sou. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão falam muito mais de questões mais amplas, questões maiores que nós, certo? Então,
ele carrega o tom da geração escorpiana. Ele carrega e tem o tom do Plutão Escorpião. O que é isso? Ele é desconfiado, ele é perguntador, ele é intenso, muitas vezes ele se coloca à prova. Será que eu sou isso tudo? Ele traz questões íntimas de reciclagem e ressignificação, morte e renascimento dentro dele. Escorpião sempre vai trazer isso, sempre vai trazer à tona esses aspectos para nós. Tá certo, gente? Então, fechando aí o mapa do Fred Nicásio, eu sei que eu sempre deixo para o final, mas muito obrigado por quem assistiu até aqui, e vou pedir 4 coisas, né? Sempre peço. Se inscrevam no canal, isso é muito importante, muito, muito importante para o crescimento do canal. Deixem o seu like, e se não gostou, não tem problema, deixe o seu dislike, isso é um indicativo para o algoritmo aqui do YouTube, para a gente entender, para o algoritmo te mandar ou não esses vídeos. Se gostou desse vídeo e achou que é interessante, que é pertinente para alguém que tem uma configuração parecida com esse mapa, que é pisciano, enfim, ou que gosta do Big Brother, gosta de cruzar esses aspectos, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Leva esse conhecimento, além de você, para outras pessoas também. E deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, para quem você está torcendo, se está fechando essa minha análise, se vocês estão gostando, se você tem alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo que eu leio e respondo todas as perguntas, todos os comentários aqui, tá certo? Muito obrigado, gente, por terem assistido até aqui, assistido mais um vídeo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!